Fala galera, continuando nossa saga, né, de correção de exercício do capítulo 4. Paramos, né, no vídeo anterior na questão 5, agora a gente vai para a questão de número 6. Galera, a questão de número 6, ela é bacana, né, também porque ela integra conhecimentos, né, que nós trabalhamos tanto no percurso 3 como no percurso 4, tá? Então a gente vai relacionar globalização e consumo, globalização e impactos ambientais. Bacana? Então vamos lá. Na tabela a seguir, você vai descobrir quanto se gasta de água na produção de determinados alimentos e produtos. Observe os dados com atenção e depois responda às questões. Primeiro, vamos falar um pouquinho vamos relembrar o conceito de água virtual. Vocês lembram que eu expliquei para vocês o conceito de água virtual? Desde o ano passado, né, a gente fala sobre água virtual. É um conceito interessantíssimo, mas muitos nem citam isso, né? Muitos professores nem citam isso. Eu acho fundamental esse conceito, né? Além de ser importante para o entendimento, é importante também para as questões, né? Algumas questões cobram diretamente esse conceito, né? Esse entendimento, certo? Então, gente, água virtual é justamente aquela quantidade de água que está relacionada à necessidade, né, de água ao longo de toda a produção, né, de um determinado produto, mercadoria ou serviço. Então, por exemplo, essa camisa que eu estou usando, né? Essa camisa que eu estou usando. Cara, a água necessária desde o plantio do algodão, desde a produção do fio, né? A produção do tecido, a confecção da camisa, né? A etapa do tingimento, o beneficiamento dessa camisa, o transporte, a armazenagem, o comércio dessa camisa. A isso nós chamamos de água virtual. Eu tenho, por exemplo, nessa camisa aqui, ó, mais de 10 mil litros de água, tá? Eu tenho mais de 10 mil litros de água aqui, ó, nesse casaco que eu estou usando, galera. Isso é muito sério, podemos chegar a isso, né? Certo? Então, por exemplo, 1 quilo de carne bovina, você tem mais de 20 mil litros de água. Isso é muita coisa, tá bom? As atividades que mais consomem água são justamente as atividades da agricultura, né? E aquelas ligadas à pecuária. Depois vem as indústrias, né? Transporte, por aí vai. Então, por mais que você faça a sua parte em termos, né, de utilização consciente da água, mas em termos individualizados, até mesmo na sua família, isso não vai ser suficiente para resolver os problemas relacionados à escassez dos recursos hídricos, né? Porque a gente depende muito que as grandes empresas cumpram as suas obrigações, o seu papel, né, nessa lógica. Os grandes empresários agrícolas, os grandes empresários ligados à pecuária de corte, à pecuária leiteira, as grandes empresas mineradoras, certo? As grandes indústrias, né, espalhadas pelo planeta, os grandes conglomerados econômicos precisam sim, né, cumprir a sua parte, precisam ser fiscalizados, precisam ser regulamentados, precisam ser punidos, né, pelos órgãos públicos competentes, e você pode fazer o seu papel. Lembra dos 5 R's? Né? Você pode rejeitar, você pode repensar, você pode recusar produtos de determinadas empresas. Legal? Certo? Então, analisando aqui, você pode perceber, ó, um copo de leite, né, 250 ml, você tem aqui um consumo de água em média, 250 litros, 255 litros, camiseta de algodão, ó, 250 gramas, né, algo próximo a 2.500 litros, carne bovina, repare que aqui está falando só de 150 gramas, tá, de carne bovina e carne suína, repararam isso, certo? Só 150 gramas. Possivelmente você come isso de carne no seu almoço. Não quando você está comendo um bife de carne lá em torno de 100 gramas, né, 150 gramas, você está consumindo mais ou menos 1 litro de água. Né? Quando for uma carne de porco, você está consumindo mais de 2.000 litros de água. Né? Se for uma carne bovina, certo? Uma barra de chocolate, né, que você come, tá ali, ó, praticamente 2.000 litros de água. Um ovo, ó, 200 litros de água. Por isso que muitas pessoas já passam a defender a lógica, né, de opções de vida diferentes ligadas ao vegetarianismo, né, ao veganismo. Bacana? Então você pode perceber que o vegano ele vai ter uma preocupação significativa também com a questão da água, o vegetariano também. Então são propostas, né, são sociedades alternativas que muitas assim surgem dessa necessidade da gente fazer alguma coisa. Tá bom? Mas vamos lá. Item A, né, do número 6. Por que o uso crescente dos recursos hídricos associado ao consumo representa um problema ambiental? Então, ó, associado ao consumo. Então, por exemplo, não é a água que você utiliza de forma direta, né, para as suas necessidades diárias, como, por exemplo, limpeza, né?
higiene física, limpeza da casa, certo? Não é essa água que a questão está querendo dizer. Né? Então, primeiro, né, nós temos um perigo de escassez hídrica real no mundo, tá certo? E a produção de alimentos, a produção de mercadorias, né, consome muita água em todas as etapas produtivas e comerciais, certo? Então, se a gente tem um padrão de consumo baseado, né, na lógica do consumismo, você pode perceber que isso é extremamente nocivo, tá? Isso é extremamente nocivo. Então, por que o uso crescente de recursos hídricos associado ao consumo representa o problema ambiental? Porque a água é escassa e a produção, né, de alimentos, de mercadorias, consome muita água, tá bom? Demanda muita água, exige muita água, certo? Então, vamos lá para o item B da número 6. Então, vamos aqui para o item B. Já fizemos o A, agora vamos para o B. Quais dados da tabela podem indicar, pelo menos, outros 3 problemas ambientais? Quais são esses problemas, né, que podem identificar? Por exemplo, quando a gente fala aqui, quando você pega aqui, a pecuária. Vamos pegar a pecuária. Tá? Vamos pegar a pecuária. Quando a gente fala da pecuária, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do plantio de algodão, né, que também está relacionado não somente à pecuária em termos, né, de pecuária de corte para carne, mas também a pecuária relacionada a leiteiro e por aí vai. A gente pode perceber que nós temos relacionados o desmatamento. Vocês conseguem relacionar isso? Não. A gente pode estar falando do desmatamento, a gente pode estar falando das queimadas. Lembrem-se que a questão está pedindo para você citar, quais são esses problemas? Então, você pode falar das queimadas, né? Você pode falar do desmatamento, você pode falar sobre as mudanças climáticas que estão relacionadas a isso, né? O desmatamento vai levar a uma perda de biodiversidade, né? Então, você pode falar de prejuízos severos para os biomas. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, da pecuária, a pecuária é o grande responsável hoje pelo desmatamento da floresta amazônica. E levando em consideração que o Brasil é o país que mais desmata floresta no mundo e o ritmo de desmatamento da Amazônia vem crescendo ano após ano, batendo recordes desde 2014, né? E nos últimos 2 anos, né, do ano passado e esse ano também, esse primeiro trimestre de 2020... Cara, o Brasil está apresentando dados assustadores de desmatamento da Amazônia. Então não adianta, por exemplo, você mascarar dados, né? Manipular dados ou não apresentar dados. O desmatamento é visível, né? Isso leva, inclusive, vários países a cortar seus investimentos sobre o Brasil. Então você tem lá países como a Alemanha, países, né, como a Suécia, Noruega, que já cortaram recursos importantes de fundos, né, ambientais, como o Fundo Amazônia. Justamente por essa lógica, né? E a flexibilização ambiental, a flexibilização da legislação ambiental, a conivência, né, de órgãos que deveriam fiscalizar, que deveriam punir, certo? Isso é muito, muito sério, né? A presença da bancada ruralista, muitas questões de concurso cobram questões um pouco mais voltadas para o vestibular, né? Já cobram esse senso crítico, como esses deputados e senadores ligados direto e indiretamente ao agronegócio, ligados a grandes criadores de gado, a grandes empresários agrícolas, a grandes empresas mineradoras, como que esses, né, deputados e senadores fazem com que a legislação torne-se mais flexível, né, como eles propõem medidas, né, para conter, de certa forma, as áreas de preservação, né, diminuir as áreas de preservação indígenas, ambientais, então os prejuízos são severos, tá bom? Agora vamos lá para o item C, né, da questão número 6, tá bom? Porque a chamada sociedade de consumo contribui para os problemas expostos nos dados. Então, quando você fala de sociedade de consumo, você pensa no consumo exagerado. Ponto. Se você está consumindo, né, produtos de forma exagerada, né, produtos supérfluos, você consequentemente está consumindo muita água. Se você tem uma lógica na sociedade de consumo, né, pautada na obsolescência programada, né, aquela estratégia empresarial de você propor uma rápida renovação, obrigar, né, melhor dizendo, uma rápida renovação dos produtos, consequentemente você vai consumindo cada vez mais, né, os produtos têm um prazo de durabilidade cada vez menor, que exigem cada vez mais, né, produção e, consequentemente, mais água, mais recursos naturais. Não é somente água, obviamente, mas a questão está falando sobre água, né? Nós temos energia, nós temos matérias-primas variadas, né? E, ao mesmo tempo, a questão não está falando, mas você pode pensar os dejetos, né? O lixo produzido através disso. Então, são problemas ambientais severos que se relacionam e, de certa forma, estão apresentados no item C.
tá bom? Dentro desse aspecto, galera, a gente pode perceber o seguinte: quanto maior a capacidade de consumo, maior também o consumo de água virtual. Então a gente pode perceber que muitos países desenvolvidos que apresentam esse padrão exagerado, a gente pode pegar inclusive os Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, o consumo de uma pessoa nos Estados Unidos, pela cultura do consumo muito arraigada, muito presente, cara, uma pessoa consome equivalente a não sei quantas pessoas de outro país, certo? Devido a essa capacidade de consumo, né? Devido a essa capacidade de consumo. Então, se você pensa numa lógica de fábrica global, dentro daquele modelo que você produz em várias partes do globo e consumido aqui, quando você consome aqui, você está consumindo muita água proveniente de várias partes do globo, né? Isso é extremamente importante, né? Você analisar de uma forma mais ampla, mais diversificada, mais crítica, certo? Então é importante isso. Questão bacana, né? Que envolve, né, assuntos que a gente trabalhou no capítulo 3 e no capítulo 4, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, façam a questão. Se quiser mandar foto também da resposta de vocês para eu corrigir, tá? Se vocês quiserem fazer isso, se quiserem tirar dúvida no e-mail, dúvida na sala virtual, estou à disposição. Isso que é importante. Às vezes a sua dúvida vai ajudar muitos colegas, tá bom? Aqui. Até daqui a pouco a gente continua aí. Grande abraço.